Bom dia, galera. Professor Reinaldo Santana na área mais uma vez, agora para falar de artes, né? Visto que o professor Moisés ainda está em viagem e assim que ele retornar, ele reassume as turmas dele, né? Do sexto ao oitavo ano, tanto de arte quanto de redação, beleza? Então, enquanto ele não retorna, eu assumo esse compromisso de ministrar essas aulas para vocês e fazer com que o conteúdo não fique parado, né? Afinal de contas, a educação não pode parar. Então vamos lá, galera, para esse conteúdo de artes agora. A gente vai falar sobre escultura, né? Essa arte tridimensional. Por que tridimensional? Porque ela tem altura, largura e profundidade. Então a gente tem uma dimensão que é a altura, uma dimensão que é a largura e outra dimensão que é a profundidade. Daí o nome 3D, né? Terceira dimensão ou três dimensões, beleza? Então vamos lá, galera. A escultura é a arte das formas espaciais em terceira dimensão. Isto é, seu significado está na transformação da matéria bruta em uma peça, né, com significado. É como se eu pegasse seja um pedaço de madeira, seja um pedaço de concreto, seja um barro, qualquer que seja o material, né? Mas eu pego aquela peça bruta e vou modificando com o meu trabalho manual, às vezes com algumas ferramentas, eu vou dando formas aos poucos, até que aquilo que era uma peça bruta se torne uma peça com forma, né? Com altura, com largura e com profundidade, né? Daí a gente chamar que a escultura é uma arte em 3D, beleza? A escultura na pré-história foi associada à magia e à religião. No período paleolítico, o objetivo era moldar animais e figuras humanas, geralmente femininas. Por que geralmente femininas? Olha, a mulher, na pré-história, ela tinha essa carga de significado como se ela representasse a fertilidade, né? Já que a mulher é engravida. A mulher, ela alimenta, né? Já que quando ela está grávida, ela tem os seios fartos de leite para alimentar a criança, né? Alimentar a cria. Então a mulher ela sempre foi vista como um símbolo de fertilidade, de abundância. Então eles esculpiam mulheres, geralmente mulheres ou grávidas ou mulheres mais rechonchudinhas, mais fofinhas, mais gordinhas, justamente para dar essa ideia de fartura, essa ideia de fertilidade, essa ideia de abundância. E aqui a gente tem inclusive uma imagem, né? Olha lá, a Vênus de Willendorf, hoje também conhecida como Mulher de Willendorf, é uma estatueta de Vênus estimada como esculpida entre 28 mil anos a 25 mil anos antes de Cristo. Então perceba que o homem pré-histórico ele já tinha essa visão mística, né? Essa visão religiosa, né? Ele já era um ser ligado a essa verve mais religiosa, mais voltada para o sagrado, digamos assim, né? Vale lembrar que o termo religião quer dizer religare, né? Então qual é a função da religião? É religar o homem ao seu Criador, né? Apesar das religiões, muitas delas terem diferentes deuses, diferentes crenças, mas elas sempre têm esse mesmo propósito, que é se ligar ao divino, se religar ao sagrado. Daí o termo religião, religar, beleza? Então olha lá, a gente percebe que desde a pré-história o homem já tinha essa preocupação de se religar, de ter esse recontato, né? Esse contato novamente com o sagrado. E aí ele esculpia essas mulheres assim, ó, meio gordinhas, com seios fartos, né? Abundantes de alimento, né? Já que o leite materno é um alimento. Então, e elas eram gordas justamente para dar essa ideia de fartura, né? Vamos lembrar que naquele período os homens eles tinham que caçar para sobreviver, então era uma vida muito difícil. Então, para alguém chegar a ser gordo assim, era alguém que tinha um status muito elevado, porque não precisava caçar, né? De repente a comida vinha até essa pessoa em forma de oferenda, essa caça que eles caçavam, de repente eles traziam, e ela não era preciso caçar, e por isso ela acumulava esse peso, né? Então a gente vê que ela está num status mais elevado, tá? A escultura, a grosso modo, é a arte de transformar matéria bruta, seja pedra, metal, madeira, em formas espaciais com significado. Quando dizemos formas espaciais, queremos dizer formas em terceira dimensão, isto é, com volume, altura e profundidade.
beleza? A questão dos 3D que eu falei para vocês, né? Das artes plásticas, a escultura é uma das que mais estabelece interação com o grande público. Isso porque, geralmente, elas são pensadas e produzidas com a finalidade de ocupar espaços públicos. Isso fica muito perceptível quando a gente vê uma escultura numa praça, por exemplo, né? Enquanto que o quadro é feito para enfeitar uma parede de uma casa, de um castelo, de um museu, as esculturas não. Elas são feitas para ocupar espaço público mesmo. E por isso ela tem esse contato maior com o grande público, né? A gente vê esses bustos de celebridades, né? São aquelas estátuas daqui para cá, né? Só o rosto. E elas foram feitas justamente para serem exibidas para um grande público, né? Numa praça, numa avenida, numa rodovia, enfim. Basta lembrar que lá na Praça da República a gente tem aquela estátua lá no centro da praça, né? Que é a Mariane, né? Que é uma praça em homenagem à adesão do Pará à República. E aí ela foi feita justamente para estar ali no centro de tudo, à vista de todos, né? Então por isso a escultura ela tem essa proximidade tão grande com o público, né? Já que o lugar de exposição dela é um lugar público, né? Aí a gente vai ver, olha, essa escultura aqui, né, que foi feita, ela é gigantesca essa escultura. Então não foi feita para tal lugar, foi feita para estar num lugar amplo, em que várias pessoas pudessem ver, né? A Pietà de Michelangelo, talvez a Pietà mais conhecida e uma das mais famosas esculturas feitas pelo artista. Ela representa, né, Maria com Jesus morto em seus braços. Linda essa escultura, inclusive. Aqui a gente vai ter a estátua do século XV, né, de Bartolomeu Colleoni, um comandante famoso, né, do mercenário lá em Veneza, na Itália. Então, por que eu coloquei essa escultura aqui, né, escultura em bronze? Justamente para vocês perceberem, olha onde ela está ao ar livre, para todos verem. Ela está numa praça, numa avenida central, numa praça lá na Itália, justamente para ela ser vista por todos. Então a escultura ela já nasce com essa coisa de ser uma arte voltada para um grande público, né? Foi no Renascimento que a escultura se destacou com a famosa estátua de Davi de Michelangelo. Donatello e Verrocchio foram outros mestres importantes do período. E só uma curiosidade, lembra? Olha aqui, Donatello, Michelangelo, tinha o Rafael e o Leonardo, que era o Leonardo da Vinci, né? Os 4 artistas foram os que deram o nome às tartarugas ninja, né? Rafael, Michelangelo, Leonardo e Donatello. Só uma curiosidade, enfim. E aqui a gente vai ter a estátua de Davi, né? Feita por Michelangelo. Davi, obra-prima da escultura renascentista, esculpida entre 1501 e 1504, do gênio da arte Michelangelo, né? Então a gente vê que olha como as formas são perfeitas. Isso tudo esculpido em mármore. Olha só ele por aqui, olha, as nádegas, a costa, olha o detalhe do cabelo aqui. Então a gente vai perceber, galera, que essas obras elas eram gigantescas e realmente eram feitas para serem colocadas para apreciação do público, né? Ao falar em escultura brasileira, pensamos logo em Aleijadinho, que se destacou com as imagens sacras e é o maior representante do barroco no Brasil. Aleijadinho, ele é um escultor muito famoso, tem muitas obras dele lá em Minas Gerais e a gente vai fazer um trabalho inclusive sobre ele, beleza? Olha lá. Poucas pessoas sabem a história por trás de um dos maiores ícones da arte tradicional brasileira. Filho de uma escrava, com o famoso mestre de obras português, Antônio Francisco de Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, é frequentemente citado em livros e nas salas de aula. Tanto que eu estou citando aqui, né, nessa sala de aula virtual. Tá? O artista Aleijadinho deixou um importante legado histórico-cultural durante o Ciclo do Ouro, através de sua arte, ao mesmo tempo em que as cidades históricas de Minas Gerais estavam no auge de seu desenvolvimento. Com suas esculturas produzidas em pedra-sabão, seus entalhes de madeira e seus belíssimos projetos de altares de igreja, o artista inegavelmente se tornou a maior referência quando o assunto é arte barroca brasileira. E aí tem uma curiosidade, né? Por que o nome dele é Aleijadinho? Isso é o que vocês vão dizer no trabalho que eu vou passar para vocês, beleza? Mas por hora, vamos observar aqui, olha. Aqui uma igreja barroca, lá de Minas Gerais, e aqui uma obra
uma escultura, né, em pedra-sabão do Aleijadinho, tá? Aqui a gente vai ter, acho que é Nossa Senhora das Dores, essa imagem representa essa santa, né? Aqui a gente vai ter Isaías, né, aquele profeta Isaías, muito conhecido na Bíblia, é uma escultura de Isaías aqui. Então percebam que é uma riqueza, olha, nos detalhes da barba aqui. Isso aqui, olha, é feito em madeira. Percebam aqui os detalhes, né, as dobraduras do manto dela. Enfim, essas obras são do Aleijadinho, tá? E agora entra a parte legal, em que vocês vão me dizer por que ele se chama Aleijadinho. Olha lá. Faça uma pesquisa sobre a vida e obra de Antônio Francisco de Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, e manuscreva, ou seja, eu quero que vocês escrevam à mão, nada de teclar, tá? Manuscreva uma pesquisa, uma pequena biografia, vocês vão escrever, né? De apenas uma lauda, uma folha só de papel, tá? Com as informações mais importantes sobre a vida desse que é considerado o maior escultor do barroco brasileiro. Esse trabalho, essa pesquisa, essa mini biografia que vocês vão fazer do Aleijadinho, vocês vão enviar para mim até quinta-feira às 18 horas. Não é para bater foto e mandar para o WhatsApp, porque nem sempre a leitura fica boa assim. Vocês vão deixar essa folha de papel lá na escola com o nome de vocês e a turma, e aí a Cleide vai me passar essas folhas de papel justamente para eu fazer a correção desse texto. Beleza? Então, basicamente, o trabalho de vocês, o dever de casa, é essa pesquisa sobre o Aleijadinho. Tá ok, galera? No mais, pessoal, muito obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.